Boa noite. Boa noite. Inflação acelera e está perto de estourar o teto da meta do governo federal. No Equador, Dilma afirma que a crise econômica mundial afeta profundamente o Brasil. Cartel do metrô de São Paulo. Ministério Público pede devolução de 418 milhões em contratos. Ônibus de estudantes caem em ribanceira na Via Anchieta. 23 pessoas ficaram feridas. Mesmo com espaço exclusivo, tensão entre skatistas e frequentadores continua na Praça Roosevelt. Pelé divulga vídeo de dentro do hospital cantando e agradecendo aos fãs. Após a inauguração da nova área para skatistas na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, a polêmica continua. Mesmo com placas indicando a proibição, alguns praticantes têm usado o espaço destinado aos pedestres. A placa deixa claro: esta é uma área permitida para a prática do skate. O espaço, inaugurado no sábado, conta com vários obstáculos e rampas específicas para manobras, além de bancos com bordas metálicas, que são mais resistentes. Tá muito legal, bastante espaço, muda bastante obstáculos. Mas no último domingo, menos de 24 horas após a inauguração, o local foi pichado e até agora os desenhos não foram removidos. Na praça também existem outros sinais de vandalismo. O espaço é alvo constante de discussões entre os praticantes do esporte e os moradores. O espaço foi criado justamente para tentar amenizar os conflitos entre os skatistas e os moradores aqui da praça. Aqui na parte de cima, por exemplo, a presença dos skatistas não é mais permitida, mas dependendo do horário, não é isso que se vê por aqui. Alguns skatistas defendem que dividir a praça não é o caminho. Eu sou contra porque é como excluir o público, né? Esta moradora acha que a presença dos skatistas na área não permitida é fruto da falta de fiscalização, mesmo com a presença da Guarda Civil, que mantém uma base 24 horas no local. Não é seguro trazer uma criança, um cachorro aqui, que deveria ser esse espaço usado para isso. Quando eu passo por aqui, eu passo pela rua, porque eu tenho medo de ser atingida por eles. Esta integrante do Conselho Gestor da Praça Roosevelt acha que a criação da área exclusiva para os skatistas não vai surtir o efeito desejado e defende que faltam políticas públicas para uma melhor ocupação desse espaço. Não vai absorver a demanda de todos os skatistas que usam essa praça. Uma coisa bem importante a se pensar também é a questão da falta de uso da praça. Que essa praça, os skatistas tomam conta dela por ela estar sempre vazia, ela ser um largo de passagem. Ônibus que levava estudantes cai em ribanceira no quilômetro 47 da rodovia Anchieta, na altura de Cubatão. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã. Testemunhas afirmaram que o ônibus perdeu freio na descida da serra. No total, 23 pessoas ficaram feridas. As vítimas eram alunos da escola Antônio Padilha, de Sorocaba, e iam visitar a cidade de Santos. No Itaim Bibi, Zona Sul, a árvore caiu em cima de um pedestre. Veja na videoreportagem de Felipe Meirelles e Renata Falzoni. Rua Manuel Guedes, esquina da Pedroso Alvarenga, aqui no bairro do Itaim, na cidade de São Paulo. Uma árvore com cerca de 40 anos tomba na esquina dessas duas ruas. Detalhe, pela calçada passava uma pedestre. Eu estava voltando para casa e a árvore caiu na minha cabeça. Eu consegui ver que o tronco grande ia cair em cima, consegui desviar e me sentei. Do nada a árvore caiu. Pouco vento, ela escutou o barulho tombando, quando viu ela estava caindo na parede aí, quebrando a fiação. A árvore de grande porte, durante a sua queda, apoiou-se no prédio vizinho, dando chance para a pedestre se proteger dos galhos. Juntou um monte de gente e me mandaram ficar quieta, não me mexer, por causa dos fios de alta tensão. Aí eu entrei em pânico, porque eu achei que eu ia ser eletrocutada. Aí um rapaz foi muito rápido, ele entrou lá no meio e me puxou. E, na sua opinião, como é que deveriam ser tratadas essas árvores que já têm algum tipo de problema, que podem vir a quebrar e cair? Teriam que ser arrancadas o mais rápido possível. Ainda mais num bairro como esse, que as ruas são estreitas e que tem muitas pessoas andando a pé.
Isso poderia ter causado um acidente de grandes proporções e olha como está isso aí está oco por dentro, teria que já ter tomado uma providência e é um descaso total. Mais de 30 anos eu moro aqui e foi uma judiação ter visto essa tragédia. O que a senhora acha que tem que ser feito no lugar desta árvore? A outra maior que ela, para dar mais natureza ainda para nós aqui, porque é uma maravilha, você lá de cima do alto vê esse monte de árvore e quando cai, você quer morrer. Sobre a queda da árvore na rua Manuel Guedes, em nota, a subprefeitura de Pinheiros afirma que nenhuma solicitação de vistoria foi localizada no sistema de atendimento ao cidadão. A subprefeitura diz ainda que enviou uma equipe após a queda para a remoção da árvore e que o serviço foi concluído às 4 da tarde. Cartel do metrô em São Paulo. O Ministério Público pede a devolução de 418 milhões de reais de contratos referentes à manutenção de trens. E a Suíça quer transferir para o Brasil o processo contra os suspeitos do cartel. A medida permite que detalhes bancários envolvidos sejam revelados e promotores avancem nas investigações. São 45 inquéritos em andamento no Ministério Público para apurar suspeitas de formação de cartel e corrupção nos contratos da CPTM do metrô em São Paulo. As irregularidades teriam ocorrido desde 1998, nos governos de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin, todos do PSDB. A combinação de preço envolveria 11 empresas, entre elas Alstom e Siemens. Os promotores fizeram as contas de um dos inquéritos e calcularam que as empresas devem devolver aos cofres públicos 418 milhões de reais por 3 contratos de 2001 e 2002 e ainda por danos morais. Só que com juros e correção, esse valor vai para casa de 1 bilhão de reais. Há ainda outros 2 lotes de contratos do mesmo tipo, de reforma e manutenção dos trens, que não estão nessa conta, assim como também não está nesse valor a compra de trens novos. Nesta ação, os promotores pedem a dissolução das empresas envolvidas. Caso isso ocorra, elas ficariam impedidas de atuar no Brasil. É uma combinação que ensejou em cerca de 30% a mais no valor de todos eles. Continua até hoje? Os indicativos são nesse sentido, de que o cartel continua a operar. Ontem, a Polícia Federal indiciou 33 pessoas supostamente envolvidas na combinação de preços para obter contratos e também superfaturamento. Entre os indiciados estão Adilson Primo, ex-presidente da Siemens, Ramon Fondevilla, na época do cartel, diretor-geral de transporte da Alstom, Agenor Marinho Contente, então presidente da CAF, Masao Suzuki, então vice-presidente da Mitsui, Máximo Gianvina Bianchi, presidente da T-Trans, e Sérgio Von Tenche, ex-presidente da Bombardier. Também foram indiciados dirigentes e ex-dirigentes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Entre eles, João Roberto Zaniboni, que mantinha na Suíça uma conta com 826 mil dólares, dinheiro que promotores brasileiros e suíços suspeitam que tenha sido de propina. E Ademir Venâncio de Araújo, que tinha 1.200 mil dólares num banco suíço. João Zaniboni e Ademir Araújo foram diretores da CPTM durante os governos de Mário Covas e Geraldo Alckmin. Outro indiciado é José Luiz Lavorente. Ele está na companhia desde 1999. Atuou nos governos Covas, Alckmin e Serra e atualmente é diretor de operações da CPTM. Também foi indiciado Mário Manuel Bandeira, atual presidente da CPTM. Na lista de indiciados também está Arthur Teixeira, da empresa Procint. Segundo promotores e a Polícia Federal, era Arthur quem fazia a intermediação do pagamento de propina entre as empresas e os funcionários públicos. Essas 33 pessoas podem ir para a cadeia. Estão esses envolvidos que eram os dirigentes dessas empresas. O PSDB de São Paulo declarou que é favorável às investigações. A empresa CAF não comentou o indiciamento. A Alstom afirmou que o inquérito é sigiloso e que, portanto, não pode se manifestar. A Bombardier e a Mitsui declararam que estão colaborando com as investigações. A T-Trans refutou as acusações e disse que está à disposição das autoridades para dar esclarecimentos. A Siemens afirmou que foi ela quem compartilhou com as autoridades os resultados de sua auditoria interna, que deram origem às investigações. A CPTM informou que também está colaborando e que os diretores mencionados no relatório final da Polícia Federal negam qualquer prática irregular.
O advogado de Arthur Teixeira, da empresa Procinte, afirmou que o indiciamento não tem fundamento. STF autoriza Delúbio Soares a passar o Natal com a família no interior de Goiás. Condenado no processo do mensalão petista, o ex-tesoureiro do PT cumpre pena em prisão domiciliar em Brasília desde o final de setembro. A pena dele é de 6 anos e 8 meses. O ministro Luiz Roberto Barroso já havia concedido autorização semelhante ao ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que passará o Natal e o Ano Novo com a mãe, de 94 anos, na cidade mineira de Passa Quatro. Presidente Dilma Rousseff participa da cúpula dos países da Unasul no Equador. Temas como abertura econômica, cooperação entre os países e redução das desigualdades sociais foram tratados no encontro. Dilma desembarcou em Quito, no Equador, para participar da inauguração da sede da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul. No encontro, que reúne 12 presidentes da América do Sul, a presidente brasileira salientou que a crise econômica mundial afetou profundamente o Brasil e que a integração dos países do continente é fundamental em um cenário mundial cada vez mais conturbado pelas incertezas econômicas e sociais. Dilma afirmou ainda que o crescimento nas economias mundiais é tênue. Instituto Vladimir Herzog, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lança o portal Memórias da Ditadura. O site reúne documentos, filmes e depoimentos sobre o período do golpe militar. O site foi lançado hoje pela Secretaria Especial de Direitos Humanos no auditório do Ministério da Educação em Brasília. O evento contou com as presenças do filho de Vladimir Herzog, Ivo, e da secretária de Políticas para Mulheres, a ministra Eleonora Menicucci, que foi presa e torturada durante a ditadura militar. Porque a tortura, companheiros e companheiras, não é só física. A tortura psíquica talvez seja a pior, porque é aquela que a gente carrega, porque a dor física a gente cura, é igual uma ferida, mas a psíquica ela fica. Que nós precisamos lembrar sempre do que aconteceu, com olhos no passado, para colocarmos nossa lente no futuro, para que isso jamais seja esquecido e se repita. Com conteúdo interativo e multimídia, o portal memoriasdaditadura.org.br traz a história de mortos e desaparecidos. O site também reúne depoimentos e permite que as pessoas gravem seus próprios relatos sobre o período. A ferramenta conta com uma área de apoio aos educadores com planos de aula e material didático. O lançamento do site Memórias da Ditadura faz parte da Quinzena dos Direitos Humanos, já que o Dia Internacional é comemorado no dia 10 deste mês. O tempo mudou aqui em São Paulo e por causa do vento e da garoa, a sensação é de frio. Mas no final de semana o sol volta a aparecer e eleva as temperaturas. Vamos aos detalhes da previsão para o estado com Mariana Armentano. O frio deve continuar agora à noite e também de madrugada, mas amanhã esquenta aqui na capital paulista. Em todo o estado, o sol volta a predominar nesse sábado, mas ainda há expectativa de chuva no norte paulista, ali perto da divisa com Minas Gerais. E as temperaturas entram em elevação em todas as regiões. A máxima amanhã chega aos 33 graus em Presidente Bernardes, 32 na cidade de Araraquara. E no litoral não vai esquentar muito não. A máxima vai ficar em torno dos 26 amanhã. Para a Grande São Paulo, a previsão é de frio nessa madrugada, mas esquenta durante o dia. A mínima prevista é de 15 graus e durante a tarde a máxima chega aos 27. No domingo esquenta mais, 30 graus. E a semana começa quente, porém com chuva. Máxima prevista também de 30 graus na segunda-feira. Os moradores de Salto, no interior de São Paulo, voltaram a ficar impressionados com a cor das águas de um rio que corta a cidade. Desta vez, o fenômeno em rosa foi registrado nas águas do Jundiaí.
Nesta semana, apareceu no Rio uma espuma rosa que, segundo moradores, ainda podia ser vista hoje. A CETESB esteve no local e recolheu a amostra para análise. O resultado deve sair em 15 dias. A imagem foi flagrada durante uma vistoria que investiga um possível descarte irregular de indústrias químicas próximas ao local. Na semana passada, outro rio que passa pela região, o Tietê, ficou com a água preta. Foram retiradas 40 toneladas de peixes mortos do rio e de um dos seus afluentes, o córrego do Ajudante. Conferência Climática das Nações Unidas, a COP20, que acontece em Lima, no Peru, chega ao 5º dia sem avanço no rascunho do novo protocolo global. Os debates em Lima são a última chance de rascunhar um documento a ser assinado em 2015 para obrigar os países a cortar emissões de gases estufa. A entrada em vigor está prevista para 2020. O acordo pode aproveitar a proposta brasileira de dividir os países em desenvolvimento em diferentes graus de responsabilidade. IPCA, índice oficial de inflação do país, acelera e fecha o mês de novembro em 0,51%. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumula uma alta de 6,56% nos 12 meses encerrados em novembro. É o 4º mês seguido que o índice vem acima do teto da meta do governo, de 6,5%. O Centro Brasileiro de Infraestrutura calcula que o pré-sal no Brasil somente será viável se o barril do petróleo não cair abaixo de $60. Atualmente, no mercado internacional, o barril já é comercializado abaixo de $70. E existe a possibilidade de que a queda continue, mas a Petrobras nega risco na faixa apontada pelos estudos. Segundo a empresa, o pré-sal permanecerá viável mesmo com o barril a $45. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Está difícil de aparecer alguma notícia boa sobre a Petrobras. Quando não se trata da roubalheira imensa, a gente ouve falar da queda do preço das ações, por exemplo. Como a Petrobras é a maior empresa do Brasil, isso afeta a economia nacional e todos os brasileiros. Afeta ainda mais porque a estatal petroleira é a maior pagadora de impostos e contribuições para o governo. Paga mais de 100 bilhões por ano, o que dá para bancar 4 vezes a despesa anual do Bolsa Família. Mas a situação da Petrobras afeta diretamente a situação de outras pessoas, aquelas que têm ações da empresa. E não são apenas pessoas muito bem de vida que têm ações da estatal. Muita gente usou parte do dinheiro do Fundo de Garantia do FGTS para investir nas ações. O preço do papel da empresa está numa das maiores baixas da história agora. Mas mesmo assim, quem investiu parte do FGTS em ações da Petrobras no ano 2000 ainda está no lucro, de longe. Por quê? Porque o dinheiro que o trabalhador tem depositado no FGTS não rende nada. Quer dizer, rende, mas abaixo da inflação. Em termos reais de poder de compra, o dinheiro parado no FGTS encolhe, perde da inflação. Desde 2000, o FGTS rendeu cerca de 90%, sem descontar a inflação. Desde 2000, o preço das ações da Petrobras subiu mais de 200%. Quer dizer, quem colocou parte do FGTS em ações da Petrobras ganhou muito mais. E agora, as ações da Petrobras vão cair ainda mais? Podem cair sim, mas é difícil que passem muito do fundo do poço de agora. Quem investiu nas ações usando o FGTS pode vender esses papéis, sair do fundo de ações FGTS Petrobras e o dinheiro volta para a conta normal do fundo. No médio e no longo prazo, o preço da ação deve voltar a subir. No curto prazo, mais ou menos um ano, pode até cair um pouco mais. Para quem vai se aposentar em breve, talvez seja uma opção tirar o dinheiro do fundo de ações. Sim, ações são um investimento de risco, mas podem ser muito mais rentáveis. O governo disse na época da criação do fundo que o investimento era uma ótima oportunidade. Fez propaganda. Deu certo, poderia ter dado muito errado. Em termos de investimento, é sempre preciso tomar muito cuidado com a propaganda e pensar que, quando o rendimento da aplicação é maior, o risco de perder dinheiro também é. Boa noite. A África do Sul presta homenagem a Nelson Mandela no primeiro aniversário da morte do líder da luta contra o apartheid.
A homenagem oficial aconteceu na capital Pretória, junto à família de Mandela. Coroas de flores foram depositadas aos pés da estátua gigante do primeiro presidente negro do país, falecido aos 95 anos. A cerimônia foi liderada pela viúva Graça Machel. O governo pediu que a população observasse 3 minutos de silêncio em memória do líder que combateu o apartheid, o regime sul-africano de segregação racial. Nos Estados Unidos, se espalham os protestos depois de um júri inocentar mais um policial branco pela morte de um negro desarmado. Em Nova York, dezenas de pessoas foram presas por bloquear o trânsito. Na Times Square, no coração da ilha de Manhattan, o movimento recebeu mais de 3 mil pessoas. Houve marchas em grandes cidades como Dallas, Pittsburgh, Boston, Chicago e Washington. Presidente americano Barack Obama anuncia Ashton Carter, de 60 anos, como novo secretário de Defesa. Ele substitui Chuck Hagel, que deixou o cargo na semana passada. Obama afirmou que Carter conhece o Pentágono por dentro e por fora. Ele já foi o número 2 da Defesa entre 2011 e 2013. O nome ainda precisa de aprovação do Congresso. 5, 4, 3, 2, NASA consegue realizar teste com a nave não tripulada Orion. A cápsula espacial partiu da base de Cabo Canaveral, na Flórida, acoplada ao foguete Delta IV e completou 2 voltas ao redor da Terra. 4 horas e meia depois, aconteceu o pouso com paraquedas no Oceano Pacífico, perto de San Diego, na Califórnia. Com a Orion, a NASA pretende levar astronautas para Marte na próxima década. Veja a seguir a recuperação de Pelé. Ainda internado, o ex-jogador posta vídeo em rede social e aparece cantando e agradecendo o carinho dos fãs. Casas Bahia, você e sua família vão concorrer a experiências incríveis com os personagens mais famosos do mundo. E 200 pessoas também vão fazer viagens inesquecíveis para os Estados Unidos. Tem micro-ondas de grandes marcas com porta espelhada a partir de R$ 299 à vista. E você ainda paga em 10 vezes sem juros e sem entrada. E aproveite para levar também um liquidificador Arno por apenas R$ 59,90 à vista. É o Natal Mágico Casas Bahia. Compre, cadastre-se no site e concorra. Para você que mais do que um bom profissional quer ser um especialista, que mais do que aprendizagem busca gestão do conhecimento, que quer continuar ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. Faça pós-graduação em comunicação na Faculdade Casper Libero. São 4 especializações. Você escolhe as disciplinas que quer estudar e administra a duração do curso. Faculdade Casper Libero. Inscrições abertas para pós-graduação. Grande astro do nosso futebol. O melhor jogador do troféu Mesa Redonda. Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos. O Oscar do futebol brasileiro. Grande astro do nosso futebol. 11º troféu Mesa Redonda. E o vencedor é... Dia 14 de dezembro, 10 da noite. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida e impermeabilizante. Pelé divulga vídeo de dentro do hospital. O ex-jogador de 74 anos segue internado na unidade semi-intensiva do Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Hoje, em seu perfil no Facebook, ele divulgou um vídeo no qual toca violão, canta e agradece o carinho dos fãs. Bom, eu aproveito essa oportunidade, agradecer a todos vocês, de todo mundo, que se preocuparam com a minha saúde. Graças a Deus eu estou bem, estou recuperado, estou aqui com a minha família. Eu sei que tem pessoas de toda a parte do mundo que estavam preocupadas comigo, mas eu quero falar até um pouquinho em inglês. Don't worry, thank you very much. I know everybody worry about my health, but I am okay, okay? I invite you one more time to come to Brazil
enjoy the Olympic game. We're gonna participate in the game together. This is proving my health. Thanks God and thanks everyone who always play for me. Obrigado e agradeço a todos os brasileiros que estiveram rezando por mim e pela minha família. Muito obrigado. Segundo o boletim médico, ele continua melhorando do quadro de infecção urinária. Pelé está sem febre e se alimenta bem. O catéter, que foi anteriormente utilizado para a hemodiálise e mantido em caso de necessidade de retorno do procedimento, foi retirado ontem. O tratamento foi suspenso na última segunda para saber como o rim do ex-atleta reagiria sem ajuda artificial para funcionar. Como a resposta foi positiva, ele deixou a UTI. Acontece em São Paulo o maior evento de cultura nerd da América Latina. É a feira Comic Con Experience, que é famosa pelo mundo todo e está pela primeira vez no Brasil. Nossa equipe andou por lá para mostrar as principais atrações e principalmente o perfil curioso do público. Primeira edição do evento nesse formato aqui no Brasil, juntando todas as áreas da cultura pop sob um mesmo teto. Então a gente está reunindo aqui todas as tribos de cinema, games, quadrinhos, colecionáveis. Essa é a casa deles aqui no Brasil. Olha o tamanho dessa plateia aqui. Sabe o que eles estão assistindo? Uma partida de videogame ao vivo num telão. A partida está acontecendo agora, os jogadores estão dentro daquela salinha vermelha ali, jogando online. Acho que o maior aprendizado é assistindo realmente. Principalmente vendo os profissionais jogando, né? E ninguém chama tanta atenção aqui como as pessoas que vêm fantasiadas. Aqui tem uma família. A família cosplay, é isso? Sim, a família inteira. Eu estou de Cleópatra. Você está de? Batman. Você está? Gatinha. Você é Batman há quanto tempo? Há 3 anos. O meu hobby é me vestir de Batman, andar pelo Rio de Janeiro. Agora vim aqui na feira, né? Aqui é um espaço para os artistas mostrarem seus trabalhos, os seus desenhos. Muita gente aqui mostrando o que faz. É um marco na história do quadrinho nacional, do mercado de quadrinho, tanto consumidor quanto produtor. É a chance da gente mostrar exatamente nossa cara, né? Descobrir, formar público. Aqui quando você vê uma aglomeração é porque alguma coisa de especial está acontecendo. Tem muita gente tirando foto, fazendo tchau. Vamos perguntar aqui quem que tá aí. Olá. Oi. Quem tá aí? É o Sean Austin. O Sam do Senhor dos Anéis. É, o Sam do Senhor dos Anéis. E muita gente quer sair daqui também com uma lembrança aqui, ó. Loja de miniaturas. Dá uma licencinha aqui, por favor. Ó, um bonequinho, R$ 3.400, R$ 1.999. Esse é mais baratinho, ó, R$ 849. Umas lembrancinhas bem salgadinhas, né? Mas vale, é coisa de qualidade. É. A gente não vai encontrar isso em qualquer lugar, na verdade. Tá um pouco caro, mas vale a pena ainda. É um evento para todo mundo. Geeks, nerds, otakus, Wolvians, que é o nome dos fãs de Doctor Who. É a casa de todas as tribos. A Comic Con acontece no Expo Imigrantes até domingo. Os ingressos só podem ser comprados na bilheteria. Os preços e mais informações podem ser encontrados no site da feira, brasilcomiccon.com.br. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda-feira. Uma boa noite. E agora com o Rony Fono, todo seu. Boa noite e bom fim de semana. Logo mais 11h30 da noite, experimente os sabores da culinária americana em Mundo à Mesa. Assista agora Todo Seu e logo após, Mundo à Mesa.